Traga os parentes, vai ser uma benção. Normalmente a igreja recebe muita gente nova nesses dias, porque estão lá visitando, e as pessoas querem ter um tempo com Deus. Não sinta nem medo e nem receio de convidar as pessoas para virem para o culto. Eu falei para o meu irmão hoje, ó, culto da virada eu quero ser lá comigo, hein? Vamos estar junto lá para agradecer a Deus o que Deus fez nesse ano de 2025 e o que Ele fará em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu conto com você, tá bom? Conto com a sua célula aqui para a gente fazer um culto abençoado. Bom, vamos para a palavra do Senhor. Quero compartilhar algo rápido contigo para desfrutarmos junto da palavra, impulsionado, aproveitando aí o Videira News, pastor Wilson, falando realmente, né, da importância de a gente, né, como família, como corpo, desfrutar e celebrar o nascimento do Messias, de Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, porque eu queria muito que você, na sua festa lá de Natal, você falasse algo onde você estiver. Quero desafiar você a compartilhar algo com a sua família sobre o que eu vou conversar aqui, vou falar com você. Quero que você preste atenção, anote, para você ser um instrumento de Deus na família sua lá, tá bom? Junto com os amigos e os parentes. Amém? Vamos orar primeiro, antes de receber a palavra? Põe a mão no seu coração. Fale com Jesus agora, pedindo revelação e que essa essência do Natal, o verdadeiro Natal, a essência genuína, venha como revelação divina, para que a gente possa ser um instrumento vivo do Senhor, aonde estivermos nesse próximo feriado, para manifestarmos a verdade da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos como corpo, como igreja, pedimos revelação, pedimos sabedoria, pedimos para que Teu Espírito traga luz, que venha para as nossas vidas revelação da Tua palavra. Nós clamamos por isso, pedimos ao Senhor, fala conosco, abençoa-nos e nos leva a desfrutar da palavra que é boa, perfeita e agradável. Você pode dizer amém? Glória a Deus. A gente cresceu num ambiente onde se comemora o Natal por costume, tradição. Se você lembrar quando você era criança, às vezes te ensinaram sobre Papai Noel. Quem aqui acreditou em Papai Noel? Nossa, a gente acreditou. A turma falou, pai falou, mamãe falou que Papai Noel ia trazer presente. Ficou o ano inteiro falando o seguinte: se você não tirar nota boa, Papai Noel não vai te dar presente de Natal. Ficou o ano inteiro falando, aí chegava no final do ano, minha voz, aconteceu alguma coisa aí. Veja aí, mudou de repente. Não sei o que aconteceu. Eu preciso até de retorno aqui. Mudou, foi muito para frente, o retorno ficou sem. Não é verdade, irmãos? Sim ou não? Em casa, na minha família, é um negócio assim, porque a minha cunhada insiste em falar. Isso é mentira. Aquele que está vestido não é o Papai Noel, é teu pai. Uma sobrinha minha falou assim para mim: tio, não é que é meu pai mesmo? Eu falei: não existe. E a minha cunhada fica muito brava, porque ela acha que eu estou destruindo a fantasia ou a infância da criança, que tem o tempo de acreditar em Papai Noel. Ah, meus irmãos, eu acho que isso daí é só um folclore. Na realidade, tudo conversa. E aí, muitas pessoas nessa data, ao invés de entender a essência do que significa Natal, fica atribuindo essas coisas periféricas e rouba a essência. E a grande assim, verdade do Evangelho acerca de Jesus, do seu nascimento, acaba sendo deixada de lado. Não se fala o que é para ser falado, e se ensina às vezes, nem ensina nada. Está todo mundo interessado no presente. Sim ou não? Eu lembro uma época que eu pregava sobre o Natal e eu falava da maldição da árvore. Ah, minha esposa
queria me matar, porque eu pregava e falava assim: quem tem árvore de Natal em casa tem uma maldição, porque era o Deus Sol, os solísticos usavam isso e faziam oferendas debaixo das árvores. Por isso que entregam presente, mas eles entregavam era a vida, era sangue. Era uma verdade, você sabe que tem isso. Existia essa prática. Quando mistura então a cultura grega com o cristianismo, o judaísmo e o cristianismo, quando há esse sincretismo, eles usam então esse simbolismo do Natal para mistificar um pouco e dar um entendimento duplo para quem tinha o hábito. Então, mas tinha uns negócios que a gente apelava, né? Eu não sou contra hoje, se você quer ter, né, árvore de Natal, só não faça sacrifícios lá, por favor. Oferendas. Isso não é para você. Mas hoje a gente enfeita, né? Faz bonito. É bonito, sim ou não? É muito bonito. Os shoppings ficam bonitos, né? As casas todas luzentes, né? Então você começou, que dia que monta a árvore de Natal? Tem dia certo para montar a árvore de Natal. Não tem? Eu sei que tem dia certo para desmontar, que é o dia de Todos os Reis, dia 6. Tem uma ceia que eles fazem? É estranho demais essas coisas, né? Mas deixando essa aparência de lado, eu queria falar um pouquinho para você sobre a verdadeira essência. Durante a história de Deus e o seu povo, a palavra do Senhor anunciava sobre a vinda do Messias. Era desejado e aguardado que viesse um novo rei enviado por Deus para governar o seu povo. A história do povo é que eles eram liderados pelos líderes das suas tribos, depois, né, que tudo aconteceu, o Egito, Moisés, Josué, e aí começam a se levantar os juízes para liderar as tribos, e dos juízes, né, vieram os profetas também, que eram juízes e profetas, e depois disso os reis. E os reis dão um novo tempo. Né? O tempo, primeiro rei levantado foi Saul, depois Davi, e aí vem. É uma história de vários reis. Se você olhar na palavra de Deus, chega um momento que um rei faz muita coisa boa e outro rei faz tudo errado. E fica ciclicamente oscilando nisso. Um rei acerta, outro rei detona. Um rei acerta, outro rei detona. E aí as coisas se vão. E eles esperavam um rei. Isaías profetiza sobre isso. A palavra do Senhor vem para Isaías e ele lança uma palavra. E isso foi aguardado até a chegada então de Jesus. Né? Jesus, quando Maria concebe do Espírito Santo, então o Espírito Santo coloca então a semente divina dentro da Maria, e Maria recebe então Jesus Cristo. Tem um encontro impressionante na palavra de Deus, que ela grávida vai encontrar com a prima que estava grávida também. Qual é o nome da prima? Isabel. E diz que quando se encontram, o que acontece com o bebê? Quem que era esse bebê? João Batista. Diz que o bebê saltou, ele foi tocado. Olha que impressionante, um bebê percebeu a presença de Deus. Porque você sabe que esse bebê, João Batista, é um profeta. Um dos maiores profetas daquela época. A Bíblia diz que não houve profeta maior que João Batista naqueles dias. Mas que nós seremos maior que ele, maiores que eles, por causa do Espírito que foi derramado sobre nós. João Batista, ele não habitava o Espírito Santo nele. Habitava só depois do Pentecoste, como a gente cantou aqui. Eu navegarei no oceano. Foi naquele momento que houve o Pentecoste que o Espírito Santo começou a habitar no coração do homem. Mas eu quero falar então desse desejo, nessa expectativa do Messias, de vir o Filho de Deus, o novo rei. O texto de João, verso 1, versículo 15, diz assim, que João, põe para a gente, João testemunha a respeito dele, de Jesus, e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim,
contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, um Deus que existia antes. Você sabe que João Batista é mais velho que Jesus, meses, mas diz que existia antes, falando então do Deus onipresente que criou todas as coisas. E ele continua dizendo: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada, é uma coisa, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Falar, a graça veio. Que a graça é uma pessoa. A graça é Jesus Cristo. Então veja, João aqui então disse que ele já existia. O Senhor Deus já existia. E estava de frente com o seu primo, agora o profeta, que anunciava a vinda do Senhor. Mas esse ato aconteceu depois que, há anos atrás, Isaías libera uma palavra preciosa, declarando sobre Jesus que viria, o Messias. E lá em Isaías 9, verso 6, depois a gente vai cantar: o céu começa a se abrir, toda... Nós vamos cantar essa música, hein? Vocês vão me ajudar a cantar essa música. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Olha o que diz então, essa música tem o nome de Isaías 9, é o texto que eu estou lendo. Porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Deus nos deu o seu filho. O governo está sobre os seus ombros. O governo, toda autoridade, governo é autoridade. Pensa, Isaías vivia num tempo onde eles aguardavam e pediam por um rei. Exilados na Babilônia, guardados, não podendo desfrutar daquilo que Deus tinha para eles como promessa, porque era um tempo de exílio. E a palavra vem que viria, que nasceria um menino. E esse menino era um filho dado, que Deus daria o seu filho. E que o governo estaria sobre os seus ombros. Você pode dizer amém? Isso tem um significado. Governo está sobre os ombros, ele sustentará todo o seu reino. Jesus Cristo sustenta o reino dele. Então eles aguardavam que viesse um rei de fato que sustentasse, que não tivesse mais essa história de derrota, de ser escravo, de não desfrutar das promessas. Se você olhar toda a história do povo de Deus, o povo de Deus vinha triunfando, daqui a pouco passava por tribulação, vinha seca, vinha fome, e eles eram às vezes perseguidos, foram aprisionados mais que uma vez, passando então o seu exílio. Você sabe, lendo a palavra de Deus em Daniel, lendo a palavra de Deus nos profetas, Jeremias, né? Vendo a palavra de Deus em Amós, vendo a palavra de Deus, você vê que eles passavam por momentos às vezes de clamar, de pedir para Deus socorrer. E Isaías estava com uma palavra divina dizendo: virá aquele que tem autoridade e vai sustentar essa autoridade. Essa autoridade não vai cair, essa autoridade não vai parar, isso não vai ser sazonal, isso não vai ser mais um tempo, não vai ser um período, mas ele sustentará nos seus ombros todo o governo, não será desfeito. Você pode dizer amém por isso? Sabe, eles pediam por isso, e veio uma palavra então ao profeta, e ele começou a dizer isso. E nós precisamos entender que Jesus é assim. Ele sustenta o seu reino em seus ombros. Ele sustenta toda a autoridade. Ele é o Rei eterno. Você pode dizer amém? E diz mais, este é o que eu digo, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, daí fala do nome, que ele terá um nome. Sabe, o nome identifica, o nome traz a expressão. Grandes nomes, você vai lembrar grandes nomes, grandes nomes do esporte. Você vai lembrar, não ficará esquecido nunca. Maguila,
Nunca ficará esquecido. Ayrton Senna, nunca ficará esquecido. Vocês deram risada do Maguila? Popó, melhor. Grandes nomes. Zico, grandes nomes. Pelé, grande nome. Garrincha, vocês não conheceram Garrincha, eu conheci só um pouquinho, mas grande nome. Então o nome marcará uma história. Ele fala que esse que tem autoridade tem esse primeiro nome. E ele começa como? Como que ele começa? Maravilhoso conselheiro. Vem cá. Você tem que entender. Por que esse nome? Maravilhoso conselheiro. Irmãos, você precisa entender. As pessoas se achegavam para o rei para pedir conselhos, direções, decisões, definições. Então imagina que você está em dúvida em abrir um negócio. E aí tem um expert no negócio que você quer abrir, sei lá agora eu peguei um exemplo ruim. Não, vou dar um exemplo do futebol, eu estou inspirado para o futebol. Imagina que o teu filho está jogando bola e você tem a chance de colocar ele lá no clube de treino do Santos. Com o Neymar lá. O Neymar está patrocinando. O Neymar que vai dar uma. Vai ensinar. Imagina. Você ia ficar o quê? Você ficar mais confiante de colocar teu filho lá ou não? Aí imagina que você está lá, põe o teu filho e o Neymar fala assim, agora eu vou embora para jogar não sei na onde, não estou mais nesse negócio. Aí você desanima, você fala, cara, mas o cara que estava aqui, que sabia tudo, ele... Não é verdade? Falar com um especialista dá segurança, sim ou não? Naquela época eles precisavam disso. Porque é uma palavra do rei falando, faça. Eles confiavam e sustentavam em fé, sabendo que vai dar certo. Porque o rei é comigo. Por isso que a palavra chama de maravilhoso conselheiro, porque naquela época eles precisavam de conselhos. O conselheiro, aquele que fala, aquele que dava direção. Agora era maravilhoso. Jesus Cristo é o nosso maravilhoso conselheiro. Hoje você pode falar com ele e perguntar, Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Ele fala assim, está escrito, faça. Ele fala, a minha palavra diz, lá, tal, pode fazer que dá certo. Porque a palavra não falha. Jesus é um maravilhoso conselheiro. Natal é tempo de lembrar disso. Sabe, nós lembramos, devia ser todo dia lembrar disso. Você devia praticar todos os dias, mas nesse Natal você podia avisar para todo mundo. Você precisa de um bom conselho? A palavra diz que o menino que nos nasceu, que o filho que nos foi dado, o nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Você pode dizer amém? Não tem um conselho de Jesus que não deu certo. Não teve uma palavra lançada da sua boca. Enquanto vivo aqui na terra, ele manifestava a sua palavra e tudo acontecia. Houve uma vez que um centurião falou assim, meu servo enfermo. E Jesus disse, então vamos vê-lo. Ele falou, Senhor, eu tenho muitos homens. Eu digo, vá, eles vão, fica, eles ficam. Dá-me uma palavra e ele será salvo. E ele será sarado. E o homem então pediu, e Jesus falou, seja feita conforme a tua fé. E quando chegou, o homem estava curado. Porque sabemos que o conselho é maravilhoso, faz maravilhas, tem poder nas palavras do Senhor. Jesus Cristo nasceu o homem que nos deu a vida para termos ela eternamente, e Ele nos recheou com a palavra que nunca falha. Tudo que precisamos de Jesus dá certo. Tudo que o Senhor diz funciona, porque a palavra do Senhor é boa. Ele é o maravilhoso conselheiro. Fala, maravilhoso conselheiro. Quantos precisam de conselho? Sabe, muitas pessoas querem começar um ano e nem sabem como começar. O que eu vou fazer? Tem jovens que nem faculdade sabem quais vão fazer. Eu fico triste. Fico triste de saber de jovens que não fizeram o Enem.
Fiquei sabendo de um jovem que não fez o Enem. Eu falei, mas quantos anos você tem? 18. E não fez o Enem? Ah, não fiz não, vou fazer o ano que vem. Eu falei, mas por que você está perdendo chance? Não, acabei o terceirão, tal. Eu falei, que espírito é esse? Nós precisamos avançar desejando aquilo que Deus tem para nós, sabe? Colocando a nossa vida. E aí eu aconselho, vai fazer o Enem, vai fazer uma faculdade, vai fazer o colégio técnico. Fiquei feliz demais, o Eduardo aqui, ó, vai fazer Mackenzie, outro mackenzista. Temos aqui, cadê a Bia mackenzista também? Ó, Bia mackenzista, ó, tudo está virando mackenzista o pessoal aqui. Isso é uma bênção, porque são pessoas que começam o ano agora na expectativa. Eu lembro quando eu comecei, quando eu passei em engenharia, e meu nome saiu no jornal, aprovado lá, o César Augusto Jean Felice. Meu pai me liga do trabalho, liga para casa e fala assim, ó, vai e compra o jornal tal. Saiu a lista do Mackenzie. E eu fui lá todo emocionado, lembro disso. Nossa, lembro como se fosse ontem. E eu peguei o jornal, o meu nome estava escrito lá, aprovado, do curso de engenharia. Poxa, essa expectativa de começar algo novo, expectativa de, sabe, decisões. Então você vai fazer às vezes seus alvos, você nem sabe que alvo você coloca. Você está empregado, você não tem alvo no seu trabalho, não tem, porque falta conselho. Você precisa falar com Jesus então, Senhor, me dá um conselho. Que faculdade o Senhor quer que eu faça? Às vezes Jesus não vai falar nada para você, sabe por quê? Porque Ele deixou para você escolher. Às vezes eu converso com as pessoas, elas não sabem, eu falo, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar videogame. Eu falei, bom, então vai fazer tecnologia da informação. Vai fazer produção, direção, vai estudar propaganda e marketing. Vai fazer algo ligado com isso. Sabe, o meu filho, quando era pequeno, também estava nas dúvidas do que fazia, e eu fui, levei ele no Senai, eu quero fazer isso, eu fico falando, falo com os irmãos, eu falo assim, eu podia fazer um dia um passeio de levar os nossos adolescentes e jovens para um colégio técnico, para conhecer as oficinas, para que elas possam despertar isso no coração deles, sabe por quê? Porque os pais não estão nem preocupados às vezes. Você está preocupado com o que seu filho está fazendo na rua, mas não está preocupado com o que ele faz dentro de casa, que você está estudando, você está procurando alguma coisa. Qual a habilidade dele? Não estimula, não abre portas, não diz, olha, vamos filho, vamos que eu te ajudo. Vai fazer um cursinho, vai fazer um colégio técnico, faz METEC. Os pais precisam pegar mais assim nos pés dos filhos nesse aspecto, mas às vezes os pais não ligam, porque eles também não tiveram isso. Mas quando que isso vai acabar? Quando é que esse ciclo de falta de foco e de falta de espírito, sabe, intenso e com desejo de desfrutar e de crescer, vai terminar? Jesus Cristo já quebrou toda a maldição, então posicione-se para manter o seu foco e o do teu filho no lugar certo, para que eles avancem, para que eles cresçam. Sabe, você tem recurso, invista. Sabe, invista, porque isso é bênção para a tua família. Você vai ver teus filhos avançarem, desfrutarem, conquistarem. Isso faz parte da sua vida, a prosperidade tem a ver em você ver a sua posteridade conquistando, avançando. Você está me ouvindo? Mas às vezes eu não sei, por quê? Porque falta falar com um maravilhoso conselheiro. As pessoas vêm me perguntar. Eu amo quando um jovem pede uma agenda comigo para me falar do que quer estudar. O Eduardo fez isso. Outro que fez isso, Isaac. Está aqui o Isaac. Isaac já vai casar. Pediu conselho que faculdade fazer, está pensando em fazer matemática tal. A mamãe dele achava que, eu não sei se matemática é uma boa, não foi isso, Isaac? E tal, eu falei, Isaac, mas você vai fazer. Marcou comigo para pedir conselho. Eu fico feliz com essa juventude. Mas estou falando de 2, 3 jovens. Glória a Deus se todo mundo aqui já tem decisões, já sabe muito bem, estão convictos. Se você não sabe, não comece o ano sem um alvo. O que vai ser do seu estudo? Você vai terminar o terceiro colegial esse semestre, vai fazer o quê? O ano que vem vai fazer o quê da sua vida? O que vai... A gente precisa ter foco, você pode dizer amém? Mas eu falo por isso, da importância do conselho. E Jesus é o maravilhoso conselheiro. É maravilhoso que os conselhos dele não falham. Os conselhos de Jesus são fundamentais para uma vida abençoada. Quer ser abençoado? Ouça o que Jesus diz. Quer ser abençoado?
Ouça o que o rei está falando. Ouça, viva o que o rei está falando. E você vai ter uma vida abençoada. Fala aleluia. Qual que é o outro nome dele? Você pode falar, mas são vários nomes. O nome de uma pessoa tem gente que tem sobrenome desse tamanho. Jesus tem um bom sobrenome. O primeiro nome é Maravilhoso Conselheiro. E o próximo? Deus Forte, fala aleluia. Aquele povo estava acostumado em ver reis fracos. Homens que não tinham postura. Homens que não conseguiam se sustentar no governo. Começavam bem e se corrompiam. Viviam vendo isso. Os mais expressivos reis da história, Davi caindo em adultério, matando um homicida, matando o marido de uma mulher que ele se deitou. Então a história veio assim e eles pediam, falaram assim, Deus, nos dê um Deus forte como rei. E Jesus veio para ser isso, o Deus forte. Deus forte por quê? Porque toda a força está em suas mãos. A força, a totalidade, além de ter força, ele é Deus, sobrenatural. O Deus forte fala de uma, sabe, de uma postura, de uma robustez, de alguém de... Por isso que a palavra de Deus ensina em Apocalipse que ele vem num cavalo branco. Os seus olhos são como chamas de fogo. Como é isso? Na sua boca uma espada afiada. Como é que pode? E no seu manto, sobre a sua coxa, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o Deus forte, esse é Jesus. Às vezes nós lembramos e as pessoas colocam Jesus numa manjedoura e chamam o menino Jesus. Eu venho de uma religião assim. Todo dezembro minha família montava um presépio. Eu ia lá e mexia tudo naqueles bonecos. Mexia. Meu avô tinha um santuário na casa dele. Meu avô tinha um quartinho. Meu avô era muito religioso. Minha avó tinha o pai do meu pai. Tinha um quartinho assim arrumado com um santuário. Pensa, tinha lá a casinha. Tinha onde botava a hóstia na casa do meu avô. E tinham vários santos lá. Meu avô era devoto de Santo Antônio. E aí ele montava o presépio. Eu achava aquilo muito legal. Que brinquedo tinha assim? E aí pegava os bonecos, né, os boizinhos, me virava. E tinha um menino Jesus que ficava assim. E eles falavam, menino Jesus, e o menino Jesus, que menino Jesus? Ele é um menino, nos nasceu, um filho se nos deu, e no seu ombro estava o governo. Veja, menino não carrega governo no ombro, mas Jesus Cristo, na sua autoridade, ele é o Filho de Deus, ele carrega toda a autoridade. Então, nós entendemos que o Deus forte não é um menino. Sim, ele nasceu menino, nasceu bebê, mas ele suportou coisas que homem nenhum suportaria. Você sabe que 40 chibatadas era o nível da morte. Era comprovado que um homem, ao levar 40 chibatadas, morria. De muito sofrimento, desfalecia. Jesus levou 40 mais uma. Foi além. Um homem que não negou, um homem que olhou seus amigos abandonando, fugindo, e ele olhava para a cruz e sabia qual era o seu destino. Ele resolveu, ele se entregou. Não foi a cruz que o matou, foi ele que entregou o teu espírito. Quando ele falou assim, Pai, eu entrego o meu espírito, e expirou. Ele decidiu morrer, ele se entregou, ele teve domínio até o final. Até o final. Homem de verdade. E às vezes a gente olha, cadê os homens de verdade? Os meninos não suportam nada, tem medo de injeção. Tem medo de injeção. Tem medo de passar por coisas difíceis na vida, de encarar. Não, é muito sofrido, é muito sofrimento. Não pensa em faculdade porque é sofrimento, não quer fazer. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde tudo é muito fácil.
Na minha época era difícil, na época dos meus pais era mais difícil ainda. Para fazer uma faculdade, você tinha que sair do interior, vir morar numa república, ficar longe dos pais, trabalhar de qualquer jeito para arrancar um dinheirinho lá. Eles contam as histórias deles, eu fico olhando e falei, meu Deus. E hoje, por causa dessa história deles, estão todos muito bem aposentados, com os filhos criados. Por quê? Porque eles se submeteram ao sacrifício, suportar dor. Então fala que Jesus Cristo é aquele que suportou todas as coisas. Nós temos que lembrar isso, nosso Deus suportou, por isso que nós podemos suportar, porque nós servimos a um Deus que é Deus forte, não um Deus banana, não é um Deus que precisa de uma oferenda para fazer algo na tua vida, não é um Deus que precisa te dar um banho de pipoca para você não pegar um mau agouro. Às vezes converso com algumas pessoas crentes, não é crente, desculpa, se fosse crente jamais falaria isso. Não é, porque lá vai pegar em mim, fez tal coisa, aí é uma macumba, que a família é macumbeira. O que é isso, meu irmão? A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à sua direita, e não vai ser atingido. Você é guardado, você é filho de um Deus forte. O Deus forte habita em você, Ele não está aqui dentro não, Ele está dentro de você. E você, onde for, carrega esse Deus forte. Jesus Cristo é esse Deus forte. Os parentes, você está cheio de parente assim que pede para um monte de coisa, pede para entidade, ou pede para santo, pede para isso. Por que não pede para o Deus forte? Porque eles não conhecem. E você que conhece é responsável para anunciá-lo. O Deus forte está aqui. Sabe, esse mundo está perdido. Tem muito evangélico perdido. Tem muito crente sem noção. Se contamina fácil. Se bobear na virada do ano, não vai estar no culto da virada para estar na praia. Para ver a queima de chovos. Porque vai chover lá. Aí o cara está lá. Aí vem um outro lá. Vem aqui, Zifi. Hã? Vem, Zifi. Vai falar, sim. Aí você já vai. A hora que você vê lá, você está vendo o sol, você está dando 7 pulinhos também nas ondinhas. Para com isso. Nós sabemos o Deus que servimos. Nosso Deus é forte. Nosso Deus é poderoso. O nosso Deus cura enfermidades. O nosso Deus restaura famílias. O nosso Deus muda a história das pessoas. O nosso Deus nos ouve. Porque Ele é maravilhoso conselheiro. Esse é outro sintoma do maravilhoso conselheiro. Nos ouve. Você pode pedir que Deus vai falar. Ele te ouve. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele não vai deixar de te ouvir e de te responder. Você pode dizer amém por isso? Fala para o seu irmão, Deus ouve você. E Ele é forte. Ele é poderoso. E diz de Pai da eternidade. Pai da eternidade, irmãos, havia uma assolação e sempre houve de tempos em tempos. Uma grande das questões na vida do meu pai era saber um pouco sobre essa questão da eternidade. As pessoas vão chegando nos seus dias mais velhos e vão ficando preocupadas. Onde será? Como será que é? Sabe, eu sempre ensinava meu pai, sempre falava com ele, sempre mostrava o caminho para ele. Sempre avisava, não, mas eu creio que minha mãe vai estar lá junto com Jesus, pai. Por quê? Porque ela creu. E ela escreveu na Bíblia dela, e eu tenho isso como prova. Então ela vai estar lá. E se o Senhor crê, vai estar também. E eu vou estar lá um dia, e nós vamos se encontrar. E ele ficava me ouvindo. Então veja, nós precisamos entender nisso. Porque as pessoas estão assoladas, com medo do fim. Se sabemos que nosso Senhor é o Pai da eternidade, e nós somos os seus filhos, onde passaremos o nosso fim? Não tem fim, nós vamos passar com Jesus na eternidade. Então eles clamavam por um Pai eterno, um rei que não fosse cíclico nem sazonal, não que acabasse a sua história. Então por isso que veio Jesus, diz, eis que estarei convosco até os confins dos tempos, até os finais dos dias. Eis que estou com vocês, não vou deixá-los.
Então o Pai da eternidade, Ele traz esse aspecto de confiança eterna. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que eu posso descansar, eu sei que eu posso passar por coisas ruins, mas Ele está comigo. E outra, esse leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória que viveremos eternamente. Ele é o Pai da eternidade. Veja, se é o Pai da eternidade, o Pai está na eternidade, nós passaremos a eternidade com Ele. Então falar de Jesus, do nascimento, é relembrar também da eternidade, de um Deus que nos ouve, de um Deus que é todo poderoso para realizar a sua obra, e um Deus que não nos desampara, e viveremos eternamente com Ele. Você pode dizer amém? E fala, príncipe da paz. Puxa, eles precisavam de paz. Eles viviam um tempo de guerra, um tempo de serem escravizados, não tinham paz. Se você olhar a história do povo, e ainda hoje assim, Israel vive, agora há pouco, mais um atentado, mataram mais de 15 judeus. Não tem paz. Uma ameaça do Irã de ter um arsenal atômico, eles tiveram que bombardear para poder proteger o seu país. E ainda gente que dá razão, gente que defende, mas eles estão lutando pela paz, e a paz, uma vez, eu ainda tenho isso como uma certa teologia, mas é só um pensamento. Quando Davi estava gozando de sossego no seu reinado, não tinha guerra, estava tudo muito tranquilo, foi o dia da queda dele, vocês sabem disso? Davi estava de boa, eram dias de conquista, estava indo tudo muito bem, Davi não quis ir para a guerra. Eu não vou não, está tranquilo, manda fulano ficar lá, fica no fronte, está de boa. E ele tira para descansar, abriu mão de ter uma postura de zelar, sabendo que a guerra, a constante aflição da guerra me mantém posicionado. Isso tem um significado espiritual. Passar por aflições sempre te mantém alerta, posicionado, você está atento. Quando você está nos seus dias de regalo, está tudo muito bem, é os dias da queda, foi como Davi. Davi estava lá desfrutando no Manás, o resultado, caiu. E sabe o que Deus falou? Por causa disso, a espada não se apartará jamais da sua terra. Deus mandou falar isso. Por causa do pecado de Davi, a espada não se apartou da terra. Até hoje eles têm guerra. A chacina, a quantidade de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Hitler com a sua, com a suástica, eles investindo, matando judeus perseguidos. A história do povo de Deus não é uma história de paz. E o clamor era para que o príncipe da paz venha, e Jesus veio, mas os judeus os rejeitaram, mas Ele nos levantou a sua igreja e nos deu a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fala aleluia. Nós podemos ter paz, e mesmo em tempos difíceis. Falar de Jesus é falar daquele que traz paz. Ele não prometeu paz nessa terra no aspecto de você viver uma vida tranquila, não. Ele falou, no mundo tereis muitas aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós podemos encontrar paz no meio da aflição, podemos encontrar paz no meio de, às vezes, de contendas e circunstâncias ruins. Podemos descansar sabendo que o Senhor é o príncipe da paz. Fala aleluia. Então o nome do Senhor é maravilhoso Conselheiro, Pai e Príncipe. Fala aleluia. Isso tudo se manifestou em Jesus Cristo. E o texto continua, para que se aumente o seu governo. O governo do Senhor tem que se expandir. Então isso fala da amplitude do evangelismo, do crescimento, do avanço. Fala de sermos um canal do Senhor multiplicando a palavra, para que o reino dele cresça, para que o reino dele alcance
dimensões maiores. E Ele confiou isso a nós quando Ele disse: ide, portanto, por todo o mundo, pregai o Evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Ele disse isso para que o seu reino cresça. Então nós entendemos isso, que o propósito disso tudo, para que o seu reino, o seu governo aumente e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Você pode dizer amém? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você pode dizer amém? O Senhor dos Exércitos vai cuidar disso. E cuidou, e veio Jesus. E a sua história, enquanto na terra, foi uma história de mostrar os maravilhosos conselhos. Cada pessoa que se aproximou, cada pergunta, cada questionamento, palavras que vieram cativando o coração. Certa vez falou para os seus discípulos se eles queriam deixar, e Pedro disse: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida. Para onde irei? Tu és o maravilhoso conselheiro. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua palavra. Jesus mostrou força, vencendo a morte. O ápice do poder de Deus se manifesta em vencer a morte. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Nunca houve isso na história e só haverá depois, quando Ele voltar. Os mortos ressuscitarão. Jesus ressuscita. O poder de Deus diz que o poder de Deus o ressuscitou dentre os mortos. Um Deus vivo. Não é um Deus que morreu e ficou morto. Onde estão os demais que as pessoas veneram? Onde está o Buda? Onde está o Krishna? Onde está Allan Kardec? Onde está Pedro? Onde está João? Onde está Paulo, o apóstolo? Todos aguardam a vinda do Senhor, porque esses ressuscitarão. Assim está escrito. Está escrito que quem crê, mesmo que morra, jamais morrerá, viverá eternamente. Você pode dizer amém por isso? E assim, o príncipe da paz nos entrega as suas forças para que a gente possa viver um tempo de paz. Em Filipenses 4, verso 7, eu vou encerrar com esse verso. Diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de quem? A paz de Deus. A paz do Senhor. Guarda o nosso coração. Guarda a nossa mente. Coração são sentimentos. Mente, emoções. Mente, pensamentos. Conhecimento. Diz que o Senhor vai nos guardar com a sua paz. E nós vamos desfrutar nesse 2026 de muita paz no Senhor. Não sei como vai ser o ano, mas uma coisa eu sei: Ele nos fará avançar e crescer. Vai nos fazer desfrutar. Hoje eu estava falando, hoje mandei uma mensagem para os irmãos, os discipuladores. Vou fazer o anúncio oficial no próximo, na festa nossa da virada. Mas com as crianças, nós chegamos a 840 pessoas na nossa igreja. Você pode dizer amém? São 540, eu acho que 840, mais ou menos isso. São 540 adultos, jovens e adolescentes e 300 e poucas crianças, quase 900. Nós vamos chegar a 2026, nós vamos chegar a 1000 com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Pois nós vamos avançar para que cada um chegue aos seus 1000, né? Os jovens chegarem a 1000. Já pensou, jovens? Às vezes nós não sonhamos com essas coisas, mas
O governo do Senhor quer ser expandido. O governo do Senhor tem que se multiplicar. O Senhor diz que quer que o seu governo seja aumentado. E vai aumentar. Sabe por quê? Porque nós servimos ao maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Você pode dizer amém? Vocês conseguem fazer essa aí? Que eu pedi? Isaías 9. Vamos ficar de pé que nós vamos adorar o Senhor com essa música. Vamos cantar ela? Menino nasceu e um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu e o seu nome maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. Vamos fazer do início, mais encorpado, menino, vamos lá. Nascer como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome? E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe, glória ao Príncipe da paz. E o céu?
Queridos, eu quero que você não perca a oportunidade nesse Natal de manifestar, de pedir um tempinho na sua família. Ó, antes da gente ceiar, que tem a turma que gosta de ceiar depois da meia-noite. Quantos aqui ceiam depois da meia-noite? Aí, ó, tem uns religiosos aqui ainda que vai ser. Eu já não, eu sei na hora que me dá fome. Na hora que me dá fome, eu falo, bora, vamos comer. Mas era dessa época, sabe, que a turma pegava no pé, não podia comer. Eu dava um jeito, ia lá e pegava um teco do pernil assim, escondido. Tá piscando esse negócio aqui, tem que ver o que é isso. De novo, acho que lá. Mas pede um tempinho na sua família para você dar uma palavra. E uma palavra que fale o nome de Jesus. Que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Amém? Vai ser uma bênção a sua ceia de Natal. Você vai ser muito abençoado. Pode dar presente de Natal, tá bom? Se você quiser me dar presente de Natal, pode dar também. Minha camisa é G. Tô brincando. Papai Noel vai lá na minha casa. Deus abençoe você, que você esteja guardado em nome de Jesus. Você tenha um momento de festa abençoado, amém? Dê um abraço.